Olá! Hoje a gente vai se debruçar sobre uma análise assim fascinante do Evangelho de João, baseada nos trechos de um livro teológico chamado João, As Glórias do Filho de Deus. Um livro excelente, por sinal. Muito bom. E a nossa missão aqui é bem simples. É extrair as ideias mais marcantes, sabe? E os detalhes que fazem a gente parar e pensar sobre como essa narrativa apresenta Jesus, seus milagres e o que realmente significa ter fé. Uhum. E, para começar, tem um detalhe sobre o autor, o apóstolo João, que, assim, me pegou de surpresa. O livro descreve ele e o irmão Tiago com um apelido bem sugestivo: Filhos do Trovão. É o apelido e tanto, né? E parece que não era exagero, não. Não mesmo. O texto relembra episódios em que eles sugeriram, com toda a seriedade, pedir que descesse fogo do céu para consumir uma vila de samaritanos. Imagina só. E, em outra ocasião, tentaram proibir um homem de expulsar demônios só porque ele, não fazia parte do clube deles. Era um pessoal intenso, de pavio curto mesmo. Exatamente. E aí que a coisa fica interessante para mim. Como é que um cara com esse temperamento, esse filho do trovão, escreve um evangelho que é considerado mais profundo teologicamente, com foco, assim, imenso no amor, na intimidade? Pois é. A transformação que deve ter acontecido aí é gigantesca. Totalmente. E essa é a chave, sabe? A análise que a gente tem aqui sugere que a própria jornada de João, essa transformação de caráter, é um microcosmo da mensagem do Evangelho. Ah, boa. É uma história sobre mudança, sobre nascer de novo, não só para os personagens da história, mas para o próprio autor. É um ponto de partida fantástico para a gente entender o resto. Ok, então vamos mergulhar nisso. O Evangelho já começa com uma das ideias mais densas e centrais de toda a teologia cristã: Jesus como o Verbo. Sim, o Logos. Isso. A passagem diz: "E o Verbo estava com Deus". E o livro que a gente está analisando faz questão de ir mais fundo na expressão grega original, proston deon. Isso, e essa pequena expressão muda tudo. Uma tradução literal seria para com Deus, mas o sentido que o autor do livro aponta é muito mais íntimo. É face a face com Deus. Nossa, face a face com Deus. A imagem não é de duas figuras lado a lado, sabe? Mas de uma relação de comunhão profunda, de propósito compartilhado. Entendi. Isso já desfaz de cara qualquer ideia de que o verbo seria uma força impessoal ou uma energia cósmica. Pelo contrário, fala de uma relação pessoal e eterna. Isso já cria uma imagem muito poderosa, né? É como se desde o primeiro verso o autor quisesse dizer: olha, esqueçam tudo que vocês acham que sabem, a história é muito mais íntima do que parece. Exatamente. E essa intimidade é fundamental para o próximo conceito que a análise levanta, que eu pessoalmente acho brilhante. O texto descreve Jesus como a exegese de Deus. Exegese? Peraí, isso não é um termo técnico, tipo, para interpretação de um texto, como a Bíblia? É exatamente esse o ponto. O verbo grego usado no Evangelho é exegesato, que significa revelar, explicar, tornar conhecido. Uau! A ideia é radical. Se Deus Pai é um ser infinito e invisível, incompreensível para nós, Jesus é a sua tradução viva e perfeita. Ele não apenas fala sobre Deus, ele é a explicação de Deus. Que loucura! O livro coloca de uma forma muito direta: quem vê Jesus, vê o Pai. Então a ideia não é que ele é um mensageiro que traz um recado de Deus, Não. mas que a própria existência dele é a mensagem. E isso muda a perspectiva completamente. É a diferença entre ler a biografia de alguém e poder conversar com essa pessoa por uma hora. Perfeito. É isso. E o autor do livro detalha por que só Jesus poderia cumprir esse papel. Primeiro, ele é descrito como monogenese, uma palavra grega que significa único gerado ou único de seu tipo. Certo. Ele tem uma origem e uma natureza que ninguém mais possui. Segundo, como a gente já viu, ele é o próprio Deus, da mesma essência do Pai. E terceiro, a fonte diz que ele está no seio do Pai, outra expressão que denota a mais profunda intimidade e conhecimento imagináveis. Faz sentido. Ninguém pode explicar Deus porque ninguém o conhece dessa forma, só ele. Exatamente. E essa ideia de revelar quem Deus é me faz pensar nos milagres. Em outras narrativas, os milagres parecem muito demonstrações de poder bruto, sabe?
Mas aqui no Evangelho de João, eles parecem ter um propósito diferente. Não é só sobre impressionar, certo? Ótima observação. E a análise que temos aqui confirma isso ao apontar uma escolha de palavras muito deliberada do autor. Os outros evangelhos frequentemente usam a palavra grega dunamis. De onde vem dinamite, né? Isso, que significa poder. Mas João, de forma consistente, usa a palavra semeion. E semeion significa sinal. Um sinal, como uma placa de trânsito, que aponta para algo além dela mesma. Exatamente. Cada milagre não é um fim em si mesmo. É uma placa apontando para uma verdade sobre a identidade e a missão de Jesus. Vamos pegar o primeiro sinal, a transformação da água em vinho no casamento em Caná. Certo. Poderia ser só uma história legal sobre Jesus salvando uma festa. O que, convenhamos, já seria uma ótima história. Sem dúvida. Mas a interpretação do livro vai muito além. A água estava em talhas de pedra usadas para os rituais de purificação judaicos. Ah, tem esse detalhe. Sim. O autor argumenta que a água representa a antiga ordem, a religião baseada em rituais. O vinho, por outro lado, na Bíblia, é frequentemente um símbolo de alegria, de festa, da nova aliança. Entendi a conexão. Então o sinal está dizendo, a era da purificação ritualística e sem alegria está acabando. A era da graça e da alegria está começando. Mas essa interpretação não é um pouco forçada? Quer dizer, como a gente pode ter certeza de que o autor realmente queria simbolizar a substituição da antiga ordem e não estava só contando uma história de um milagre impressionante? É uma pergunta justa. O que dá força a essa interpretação, segundo a análise, é o padrão que se repete. Não é um caso isolado, sabe? Veja o próximo grande sinal, a alimentação dos 5.000. Novamente, não se trata apenas de resolver um problema de logística alimentar. O milagre inteiro serve como um prefácio, uma introdução para o momento em que Jesus vai se declarar o pão da vida. Ah, é verdade. O sinal físico, o pão, que sacia a fome do corpo, aponta para a verdade espiritual. Ele é o pão que sacia a fome da alma. O milagre é a pergunta, o sermão que vem depois é a resposta. É um método de ensino consistente. E tem aquele detalhe que o livro aponta no milagre do vinho. O mestre de cerimônia diz que o melhor vinho foi servido por último, o que era o contrário do costume. Sim. A análise diz que isso também é simbólico, que, com Jesus, o melhor sempre vem depois. Gosto disso. É uma promessa sutil embutida no meio da história. Cada detalhe parece ser intencional. Então, se os milagres são uns sinais apontando para quem Jesus é, faz todo sentido que a reação das pessoas a esses sinais seja o próximo ponto crucial. O livro mostra que nem todo mundo que acreditou por causa dos milagres entendeu a mensagem de verdade, né? De jeito nenhum. E esse é um dos temas mais fortes do Evangelho. O texto nos mostra um momento em Jerusalém em que, após ver os sinais, muitos creram no seu nome. Parece uma vitória, certo? Pareceria. Mas o verso seguinte é um balde de água fria. Diz que Jesus não se confiava a eles, pois conhecia o que havia no coração de todos. Nossa! O autor do livro chama isso de fé espúria. Uma fé superficial, baseada no espetáculo, no entretenimento. É uma fé que quer os milagres, mas não necessariamente a pessoa que os realiza. E o personagem Nicodemos parece ser o exemplo perfeito disso, não? Perfeito. Ele é um mestre em Israel, um intelectual, e chega para Jesus à noite quase como um representante dessa fé baseada em evidências. Sim. A primeira coisa que ele diz é: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Veja, o foco dele está todo nos sinais, na prova. E a resposta de Jesus é totalmente inesperada. Ele nem toca no assunto dos milagres. Pois é. Ele muda de assunto e diz que Nicodemos precisa nascer de novo. Exatamente, Jesus vira a mesa. Ele basicamente diz: Nicodemos, o seu problema não é falta de informação ou de evidências. O seu problema é de natureza. Você não precisa de mais um sinal, você precisa de uma vida nova. Uau! A expressão grega para nascer de novo é anotem, e o texto explica que ela tem um duplo sentido, pode significar de novo e também do alto. Ah, interessante.
A transformação necessária não é uma reforma, é uma recriação que vem de fora, de Deus. E ele usa aquela metáfora de nascer da água e do espírito. Como o livro nos ajuda a entender isso? A análise conecta esses dois elementos a coisas que Nicodemos entenderia. A água, muito provavelmente, é uma referência ao batismo de João Batista, que simbolizava purificação e arrependimento. O lado humano da questão, sabe? O reconhecimento da necessidade. Ok. Mas isso não é suficiente. É preciso nascer também do Espírito. E aqui Jesus usa uma imagem linda. Ele compara a ação do Espírito ao vento. É verdade. A palavra grega pneuma pode significar tanto espírito quanto vento. Jesus diz que o vento sopra onde quer. Você ouve o som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. É soberano, misterioso e incontrolável. Entendi. A obra do Espírito no coração humano é assim. Não é um processo mecânico que a gente pode controlar, mas uma transformação real cujos efeitos são visíveis. Isso faz muito sentido. Não é um checklist a ser cumprido. É uma transformação a ser recebida. Mas essa transformação leva a um ponto central da história, que é a morte de Jesus. O livro que a gente está usando compila várias figuras de linguagem que o Evangelho usa para explicar o significado dessa morte. Sim. Eu fico pensando, por que tantas imagens diferentes? Por que não uma única explicação direta? É uma ótima pergunta. Eu acredito que a análise sugere que o evento da cruz era tão monumental e multifacetado que nenhuma imagem única conseguiria capturar todo o seu significado. Entendi. Cada metáfora ilumina uma faceta diferente da mesma joia. Vamos passar por algumas delas. A primeira que o texto destaca é a de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é bem famosa. Sim, e ela aponta diretamente para a ideia de sacrifício substitutivo. Para o público judeu da época, a imagem de um cordeiro sendo sacrificado no lugar do pecador era instantaneamente reconhecível, vinda de séculos de tradição. Claro. O que a fonte ressalta é a gravidade que isso atribui ao pecado. O problema é tão sério, tão maligno, que a solução exigiu o sacrifício não de um animal, mas do próprio Filho de Deus. A segunda imagem é bem mais chocante, a da destruição do templo. Ele diz, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei, falando do próprio corpo. Essa é poderosa. O livro explica que ela tem uma dupla profecia. Primeiro, antecipa a natureza de sua morte violenta, uma destruição, e sua ressurreição vitoriosa. Mas num nível mais profundo, sinaliza o fim de todo o sistema religioso centrado no Templo de Pedra em Jerusalém. O ponto de encontro entre Deus e a humanidade não seria mais um lugar, mas uma pessoa. A terceira é talvez a mais estranha para nós hoje. É a serpente de bronze. Isso vem de uma história do Antigo Testamento, certo? Exatamente. No deserto, os israelitas estavam morrendo picados por serpentes venenosas. Deus manda Moisés erguer uma serpente de bronze num poste e quem olhasse para ela seria curado. Certo, lembro disso. A analogia que Jesus faz é direta. Assim como a serpente foi levantada para trazer cura física, ele também seria levantado na cruz para trazer vida eterna a quem olhasse para ele com fé. Nossa. E o fascinante, como o texto aponta, é que a palavra grega para levantar tem o duplo sentido de ser erguido fisicamente e também de ser exaltado, glorificado. Uau, que jogo de palavras. A cruz, o instrumento de humilhação, se torna o trono de sua glória. E por último, uma imagem mais terna, o bom pastor. Sim, aqui fala da sua motivação, o pastor que voluntariamente dá a vida por suas ovelhas. A fonte destaca que a palavra grega usada para vida aqui é psique, que não significa apenas a existência biológica, mas a totalidade do ser, a vida inteira. É uma entrega total. É uma entrega completa e voluntária, motivada pelo amor. Juntas, essas 4 imagens, cordeiro, templo, serpente e pastor, criam um retrato incrivelmente rico do propósito de sua morte. E quanto às pessoas que seguiram Jesus? A narrativa também mostra o lado humano dessa história. Fiquei particularmente tocado pela história de André,
o irmão de Pedro. André é um personagem fascinante. A primeira coisa que ele faz depois de passar um tempo com Jesus é correr para encontrar seu irmão, Simão, e dizer: achamos o Messias. E ele o leva até Jesus. Sim, A análise no livro descreve André como o tipo de homem que estava disposto a ocupar o segundo lugar. Ele não está nos holofotes, mas está sempre conectando pessoas a Cristo. é o herói dos bastidores. Exatamente. Isso me lembra de pessoas que conheço que são assim. Elas não buscam o palco, mas são conectores incríveis, pontes humanas. Verdade. A fonte aqui está valorizando esse tipo de influência quieta que muitas vezes é a mais poderosa e duradoura. E ele leva Simão, que era, digamos, um projeto em andamento. Com certeza. O livro descreve-o como fraco, impulsivo e instável. E a primeira coisa que Jesus faz não é dar uma bronca ou um sermão, é dar a ele um nome novo. Sim, ele olha para Simão e diz: você se chamará Cefas, que em aramaico significa pedra, o mesmo que Pedro em grego. É extraordinário. É mesmo? Ele não diz você é uma pedra. Ele diz você se tornará uma pedra. É uma promessa. Então Jesus viu algo nele que ninguém mais via, talvez nem ele mesmo. Exatamente essa ideia. A análise conecta isso ao tema central da transformação. O encontro genuíno com Cristo, na visão deste evangelho, não apenas perdoa o passado, mas redefine o futuro. Implica uma promessa de que fraqueza pode se tornar força, impulsividade pode se tornar coragem e instabilidade pode se tornar a rocha sobre a qual algo grande é construído. A nova identidade não é apenas declarada, ela é forjada ao longo da jornada. Certo. Então, tentando amarrar tudo isso, se a gente der um passo para trás, o que essa análise nos mostra sobre a mensagem central do Evangelho de João? Ela nos mostra uma narrativa construída com uma precisão impressionante. Primeiro, estabelece a identidade de Jesus de forma inequívoca. Ele não é apenas um profeta ou um bom mestre. Ele é o Verbo eterno, a exegese de Deus, a revelação perfeita do Pai. E suas ações, os milagres, não são demonstrações de poder aleatórias, mas sinais cuidadosamente escolhidos. Exato. Cada uma é uma peça do quebra-cabeça apontando para essa identidade divina e para sua missão de inaugurar uma nova realidade. Exato. E, por consequência, a resposta que essa revelação exige não pode ser superficial. Não é uma concordância intelectual baseada em provas ou uma admiração à distância. Certo. O Evangelho insiste que a fé verdadeira é uma transformação radical, um novo nascimento que vem do alto, operado pelo Espírito. É a diferença entre aplaudir um mágico e permitir que um cirurgião mude seu coração. Isso nos deixa com uma última reflexão, então. Analisamos como esta fonte enfatiza a divindade, a autoridade e a origem celestial de Jesus de uma forma quase avassaladora. No entanto, um dos episódios que o Evangelho narra com mais detalhes, perto do fim, é a negação de Pedro, um momento de profunda e vergonhosa fraqueza humana, seguido de sua restauração por Jesus. E essa justaposição é intrigante. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Por que um evangelho tão focado no divino, na glória e no poder celestial daria tanto espaço e tanto detalhe a uma falha tão humana e ao perdão que se seguiu? O que essa escolha narrativa nos sugere sobre a relação entre a glória de Deus e a fragilidade do ser humano na mensagem central desta obra?